Oi gente, o papo de hoje é gestão e vamos falar sobre gestão de processos girando o PDCA. Bom, o que é esse PDCA na prática? Tão falado PDCA, falados aí por muitas normas, por muitos tipos de gestão. O PDCA ele se aplica a um tanto de tipo de gestão, né, que a gente já viu aí. E o que é o PDCA na prática? Ele vem, né, ele foi criado por Deming e significa plano, do, check e arte. Planejar, fazer, checar e agir. Bom, e aí eu trouxe dois exemplos aí, um PDCA girando da ISO 9001, gestão da qualidade, e da ISO 31000, gestão de riscos. Bom, na gestão da qualidade, ele vai no planejar, né? Que ele pega o contexto da organização. Esse contexto aí, ele vai muito da missão, visão, objetivos, valores da empresa, política da empresa, política de vários tipos de normas, nesse caso, política de gestão da qualidade. Esse contexto ele pega a cultura organizacional também. E a gente pega esse início do PDCA na gestão da qualidade, e aí você pode aplicar para vários tipos de processos em si na empresa. Pode ser empresa privada ou tanto pública. E ela trabalha com planejamento, com liderança e faz uma abordagem ao risco. Essa abordagem ao risco ela é muito interessante, que ela é um tema muito atual, né? E todos os processos que a gente mapeia na empresa sendo ligados à qualidade. E apoio, né? A gente trabalha com a parte operacional da empresa e o apoio, que é aqueles departamentos administrativos, com todas aquelas linhas de processos administrativos que interferem no produto, né? O do aí, no caso, vai na operação, nos processos no produto. Esse processo também não está relacionado só à operação, mas também aos processos de apoio, são os processos administrativos da empresa. O cheque ele seria a auditoria de qualidade, da gestão da qualidade, as auditorias internas e externas, a avaliação de desempenho daquele processo mapeado, se aquele processo está ok, se dá para a gente identificar os gargalos, melhorar. E análise principalmente, essa análise ela é feita por diversos itens. Ela pode ser feita por indicador, ela pode ser feita uma análise do próprio gestor, de uma melhoria, né, do processo, análise de turnover, do indicador de turnover. E o arte, o que é? A melhoria. A análise crítica, quais são as entradas e as saídas da análise crítica, que é feita, por exemplo, reunião de análise crítica com a direção, quais são as saídas daquela reunião, a melhoria contínua de gestão da qualidade, a aplicação de RNCs, de não conformidades, que melhoram o processo em si, melhoria por indicação ou até mesmo um funcionário que preencheu lá um formulário falando que pode melhorar tal coisa no processo e aí aplicar isso. É uma aplicação do conhecimento organizacional, ações corretivas, né? E eficácia, avaliação de eficácia dessas ações corretivas, para ver se aquela RNC ela foi tratada ok, se aquele problema nunca mais vai existir. Bom, e aí nós temos um outro PDCA que eu coloquei aí em cima da gestão de riscos. Esse PDCA, ele não foi criado por mim não, da que eu entendia. Da gestão de riscos, eu peguei de um professor de mestrado que fez o PDCA girando na norma de gestão de riscos da 31000. E aí nesse PDCA, o que ele fala? O plano, ele é conceber. Ele pega o contexto dos stakeholders, que é as partes interessadas, funcionários, as empresas correlacionadas, a sociedade que está em volta,
o cliente, os acionistas, os fornecedores, todas as partes interessadas ali no negócio. A estrutura da empresa, consulta e comunicação. Esse item na ISO 31.000 é interessantíssimo, porque a comunicação ela tem que ser clara, porque uma vez que a gente está lidando com riscos, com possibilidade de acontecer algo muito impactante para a empresa, que podem até mesmo levar a empresa ao fracasso. Então é importante todo esse processo. A política também, igual a política da qualidade, os critérios do escopo, alocação de recursos e o DO, que é operacionalizar, é monitorar, identificar, analisar, tratar, registrar, e o cheque, que é auditar também, analisar criticamente, melhorar, né, o ACT, que é melhorar, expandir. Isso tudo eu trouxe para vocês verem a diferença do PDCA sendo aplicado na gestão da qualidade e do PDCA sendo aplicado na gestão de risco. Isso aí pode passar por diversos tipos de gestão, que isso se aplica, o PDCA se aplica. Bom, e o que a gente vai falar hoje em si? Hoje a gente vai falar muito relacionado a processos. E o que é? A norma ISO 9001 ela é baseada em processos. Por quê? Porque ela mapeia todos os processos administrativos e operacionais que a empresa julga necessário para a implementação da norma. Muitos desses processos, a maioria a gente pega no gargalo, onde a empresa quer chegar, quais são os gargalos que a empresa tem, se ela tem algum problema, se ela quer evoluir tecnologicamente, se ela quer implementar uma norma, uma nova legislação que entrou em vigor, tipo a Lei Geral de Proteção de Dados, e outros tipos de legislação ou coisas que interferem no processo em si. E aí ela vai mapear os processos que ela acha que deve ser mapeado. Isso vai de organização para organização. Geralmente, quando se aplica uma norma ISO 9001, você pega aqueles processos que realmente interferem lá no produto final e mapeia. Ah, Mira, mas então é só os operacionais? Não, os administrativos também. Eu falei no outro slide sobre RH, eu vou dar uns exemplos baseados no RH. Então, o processo é uma sequência de atividades dentro da organização que gerem valor ao produto ou serviço. Ele é composto por recursos, tais como pessoas, dados, informações, conhecimentos e matérias-primas. Os objetivos são vários, desde a identificação de gargalos. Uma vez que você tem os processos mapeados, você consegue ver aonde está a falha ali, claramente, em processo visível, né, em diagrama, fluxograma, onde que está o gargalo ali, seja conversando entre uma área e outra, o RH conversando com o operacional, qual que é o problema ali, que deu algum problema, seja para inovação, né, vamos refazer os nossos processos, porque a gente vai facilitar a inovação das ideias aqui na empresa, e até mesmo ele em produtos e serviços que atendem a necessidades e expectativas do cliente, até chegar nesse ponto. Porque quaisquer modificação na empresa, ela vai interferir diretamente no cliente. Então a gente pode melhorar os produtos para o cliente, com foco no cliente. E aí a gente, em suma, né, o melhor cenário, né, resumindo, o melhor cenário é que todos os processos julgados importantes para o produto final sejam mapeados para a solução de gargalos visíveis, e tudo isso gera benefício para o consumidor final. Bom, e aí eu fiz um desenho, esse desenho aí foi de autoria minha, com base na minha experiência, de como que a gente vai girar o PDCA na gestão da qualidade com base em processos. Por quê? Porque a gestão da qualidade ela é focada em processos, e aí a gente vai girar o PDCA. Eu coloquei essa imagem aí para vocês terem uma ideia ampla.
E aí eu vou falar agora sobre cada partezinha dessa do PDCA. Bom, o planejar, esse item é onde a empresa quer chegar. Qual que é a finalidade ali de mapear o processo? Onde que a empresa quer? Ela quer criar um produto novo. Ela quer ser a referência na atividade X dela, no produto X. Então, a gente tem que analisar e ver o que a empresa quer com aquela gestão de processos. E esse tipo de problema a gente pode ver N. O primeiro que eu apliquei foi que a empresa não tinha processo mapeado, nenhum processo mapeado. E ela queria implementar isso no 9001. E a gente começou mapeando aqueles gargalos, aqueles processos que a diretoria queria mapear. E aí a gente mapeou a empresa toda, principalmente o processo operacional, que foi assim, pulo do gato. Porque não tinha esse tipo de trabalho na época, né, de serviço, que era um serviço, não era um produto. Não era comum e a gente conseguiu mapear e transformar aquele processo em documento. Gente, qualquer tipo de atividade dá para você mapear. E quando você mapeia, você transfere o conhecimento que tá ali retido nas pessoas e transfere isso para o documento, para os fluxogramas, BPM. A gente consegue ver de forma gráfica onde que começa o fluxo e termina, quais são as entradas e as saídas daquele processo, quais são as ligações entre uma área e outra, qual que é o tipo de comunicação entre uma área e outra. A gente consegue ver isso claramente dentro da empresa. E aí você consegue atacar os problemas. A gente precisa de entender as partes envolvidas, entender a cultura organizacional, o que as pessoas têm, entender o que a empresa quer e o que essas partes interessadas estão envolvidas. Trabalhei uma vez com uma empresa que tinha muitos veículos. Esses veículos dela, ela chegou numa cidade pequena com vários tipos de veículos, na atividade de mineração. E aí a comunidade reclamava porque estava passando muito carro grande ali naquela rua, que era, né, praticamente vazia antes da empresa chegar. Então, o que é isso? É você entender aquela sociedade, o que ela quer, né? Qual que é o impacto daquela atividade ali na sociedade, o que eles precisam para poder ajudar, para poder minimizar os impactos, mitigar algum tipo de impacto também. Então não é só a empresa que você tem que olhar, você tem que olhar a sociedade, aquelas pessoas que, o cliente, o fornecedor, se aquele fornecedor ele vai fornecer aquele produto X dentro do prazo estipulado, se ele consegue atender naquela qualidade estipulada, naquele custo, entender todos os tipos de stakeholders, né, de pessoas envolvidas no processo. E aí a gestão de mudança. Essa mudança eles querem para quê? Qual que é o objetivo? É uma inovação tecnológica, é uma legislação? Qual que é o objetivo disso? É muito importante a gente frisar que existe também a gestão do conhecimento. Essa gestão do conhecimento, ela veio na norma 9001 e ela tem uma série de coisas importantíssimas para o processo organizacional. Uma delas é as lições aprendidas, que é, você fez um projeto, você viu que que tem que melhorar naquele projeto, especificar, olha, nós fizemos tal coisa que não foi bacana, poderia ter feito assim, assim, assado. Então, quando você tem um novo projeto, o que você tem que fazer? Ver as lições aprendidas do projeto anterior e verificar o que você pode melhorar nesse próximo projeto, para que não aconteça o que aconteceu no outro.
Então, a gestão do conhecimento, ela entra um pouco aqui. E assim, você vai ver em diversos processos ao longo da gestão da qualidade, que a gestão do conhecimento, ela se faz necessária. E gerenciamento de riscos. A gente tem que levantar todos os riscos pertinentes àquele mapeamento de processo. Quais são as medidas mitigadoras, né? Se caso precisar de mitigar, se caso precisar de eliminar o risco, quais são os riscos referentes àquela atividade, para ver quais são os impactos que ele tem, porque dependendo do risco, aquela atividade às vezes ela não compensa nem existir, às vezes é melhor ir por outro caminho, né? Então a gente tem que pensar no gerenciamento de risco, fazer os planos de contingências quando necessário e o plano de ação. O plano de ação, vocês podem usar aquela ferramenta 5W2H, e que consiste em como, que, quem, quando, onde, né? E esse plano de ação, ele precisa de ser bem detalhado para saber o que a gente precisa de fazer, quais são as ações que eu quero fazer. As ações escritas no plano de ação, elas devem estar no infinitivo. E aí, você consegue acompanhar as tarefas que são necessárias através ali do plano de ação. E é mais uma coisa que é importante a gente comunicar também para a equipe de trabalho, para que todos nós consigamos trabalhar naquilo que realmente importa dentro do processo. Bom, outra coisa que eu achei interessante, que eu não falei aí, é que na análise do problema, se você precisar, você pode usar o GUT, que é gravidade, urgência e tendência, que tem pesos para você ver onde é que você quer chegar, onde é que você tem que atacar, que dá uma visão do problema e de sua amplitude. Muitas das vezes você chega numa empresa que não tem, o dono da empresa não sabe qual que é o problema. Então você usa o GUT, por exemplo, para você identificar o problema ali e atacar. Eu vou falando ao longo do tempo diversos tipos de ferramentas de qualidade, como eu falei do 5W2H, do GUT, falei um pouquinho da lições aprendidas de gestão de conhecimento. Eu vou falando isso ao longo do nosso vídeo várias vezes. Isso porque vocês às vezes conhecem a ferramenta de qualidade, mas não sabem aplicar onde que você vai chegar no momento que você vai aplicar aquela gestão da qualidade. Aqui também você pode colocar a definição de metas. Eu não colocaria definição de metas no primeiro momento, às vezes que eu poderia ser uma provável, né? Um provável indicador. Porque eu gosto de analisar um histórico. Para você chegar num indicador, de análise que seja relativo, que realmente vai atacar o problema ali daquele processo, é bom que você tenha um histórico, todo um histórico para poder ver onde que você pode, qual que é o número que você pode chegar que vai ser mais representativo aquele processo em si. Mas ele poderia estar também aqui no planejar. Bom, no fazer. Aqui você pode colocar os POPs. POPs, né? Procedimento operacional. Eu gosto de chamar de procedimento só. Porque a gente tem os procedimentos administrativos e os procedimentos operacionais. Quando a gente está implementando uma ISO, a gente tem que mapear os dois, né? Identificar os dois. Por quê? Aquele processo, por exemplo, eu tenho uma produção ali, que é ela que faz o meu produto, mas eu tenho um RH. E o RH, se ele não contratar uma mão de obra especializada para fazer aquela atividade, vai impactar no meu produto. Então é necessário que eu mapeie também o processo do RH. Por quê? Porque ali também pode estar um gargalo, que é a contratação de uma pessoa que realmente conheça o processo em si.
A gente falando de RH, a gente pode criar, por exemplo, estou dando um exemplo, procedimento de admissão e demissão de funcionários. É um procedimento que ele vai ser relacionado aos funcionários do RH ali. Não vai ser um procedimento que vai ficar disponível para produção, mas que vai gerenciar a atividade daqueles funcionários do RH. E aí, com base nesse procedimento de admissão e demissão, eu posso fazer uma instrução de trabalho. O que é uma instrução de trabalho? A instrução de trabalho é algo mais detalhado. Digamos que você quer fazer somente um pedacinho daquele processo que está no procedimento operacional e quer detalhado. Então, o que você pega? Por exemplo, esse procedimento de admissão e demissão. Quando eu faço a admissão, eu tenho que solicitar o ASO. Então ali eu não preciso de especificar ali, porque quem vai fazer o ASO é só o técnico de segurança, por exemplo, que vai agilizar o processo de ASO. Então ele vai fazer uma instrução de trabalho de como solicitar o ASO, que detalha a atividade de solicitação de ASO. Então vai ter um procedimento operacional da atividade, que é admissão e demissão, e vai ter uma instrução de trabalho que vai ser criação de ASOs admissionais, por exemplo. Então essa padronização ela pode ser usada com BPM, com práticas de fluxograma, de mapeamento de processos. Esses fluxogramas, geralmente a gente pode usar ferramentas que fazem esse fluxograma bacana. A gente tem uma ferramenta muito atual, para o momento, e que ela consegue fazer, você consegue criar fluxogramas e anexar tarefas em cada partezinha do fluxograma. Então, esse programa é o Visage. Esse programa você consegue ter uma noção, por exemplo, você faz uma baia de quando o operacional ou outro setor, o solicitante, solicita uma mão de obra. E aí vai pro RH, que aí dá continuidade no procedimento de admissão e demissão. E aí você vai ter os registros. Eu coloquei errado aí, registros. O que é esses registros? É tudo aquilo que deriva daquele processo que a gente criou. Lá naquele processo que a gente criou de admissão e demissão, nele vai ter vários documentos. Quando você faz uma admissão de uma pessoa, a pessoa assina um contrato de trabalho, tem um ASO admissional, igual eu falei. Existem todos os documentos resultantes daquele processo. É importante a gente frisar aqui que a qualidade desses registros ela é importante. Se você, por exemplo, tiver um ASO admissional que não tiver assinado, nada adianta aquele ASO existir. E quais são os outros registros que a gente pode ter? Eu falei que só alguns registros que são físicos, Mas a gente tem os registros eletrônicos também, que é o cadastro de funcionário no sistema de criação de Olerite, por exemplo, criação de registros no sistema daquele funcionário. Todas essas informações são registros que devem ser observados e verificada a qualidade desses registros. E aqui também a gente pode ver os gargalos. Olha, a gente está vendo aqui que no processo de admissão e demissão, a gente está faltando uma análise maior com relação aos dados da LGPD. Por exemplo, a pessoa chega aqui e não tem o termo de consentimento de uso daqueles dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar. Esses pequenos desvios, eles podem ser tratados no momento que a pessoa está fazendo, no momento que está fazendo. Então, esses processos, eles podem ser em qualquer fase do PDCA. Mas é importante que a gente pensar que a gente tem fases específicas para aquilo, mas que a gente pode ir mapeando
e verificando onde é que estão as possíveis falhas. Bom, e o checar, o que que é? Ah, eu posso criar um checklist, por exemplo, de documentos do dossiê do funcionário que estão sem assinatura ou sem data, por exemplo, né? Se todos aqueles itens lá estão ok antes de ir para o arquivo, por exemplo. Então você pode checar, fazer um checklist de forma que você ali encontra documentos que não têm assinatura, documentos que estão sem data, e envia para a pessoa assinar e datar. Você pode coletar aqui também falta de documentos. Digamos que aquele funcionário X, ele foi contratado, ele fez o ASO admissional, mas não está ali na pasta o ASO admissional daquele funcionário. Então tem alguma coisa errada, vamos identificar onde é que está esse ASO. Vamos solicitar a segunda via para o médico responsável, o médico do trabalho responsável, onde que a gente vai atuar ali com todos os... você pode identificar vários tipos de listas de verificação, na lista de verificação, vários tipos de itens que você pode avaliar para que o processo saia com a melhor qualidade. Então, você pode criar métricas. Miriam, o que são essas métricas? Então, se a gente está avaliando um processo, você precisa de criar métricas que atendam aquele objetivo inicial, que é onde que a empresa quer chegar com aquele processo, e que valide o processo de forma eficaz. Por exemplo, você pode criar, falando do RH, digamos que eu tenho um procedimento de demissão, eu tenho um alto turnover. O que é o turnover? Turnover é a saída, entrada e saída de funcionário. Esse turnover, geralmente, ele não é muito bom para a empresa em si. Por quê? Se aqueles funcionários se tem um alto turnover, quer dizer que aquela empresa está tendo uma saída, uma entrada e saída de muita gente em um curto tempo. Então você tem que analisar por que está acontecendo isso. A empresa está com uma atividade na operação que exige muito da pessoa e que não tem, por exemplo, os EPIs necessários, e as pessoas estão reclamando que estão adoecendo e estão saindo. Então você tem que criar um indicador para avaliar se o seu turnover está alto. Se está alto, você tem que ver por que está alto e atuar ali. Digamos que o seu turnover está alto, você tem uma meta de 1% e está 2, por exemplo. Isso é uma métrica que eu estou tirando agora da cabeça. Está 2, por exemplo, está acima de 1%. Está 2, nossa, peraí, está errado, tem alguma coisa errada. O que você vai aplicar? Você pode aplicar um FCA, fato causação, para identificar por que aquela tarefa, que aquele indicador está baixo e atacar aquele problema lá. Nós estamos vendo que as pessoas não estão usando EPI. Existe o EPI para aquela pessoa utilizar. Por exemplo, ela precisa de trabalha com produto químico e precisa de usar luvas. E aí a maioria das pessoas não estão usando luva. Então qual que é o problema aí, né? E aí as pessoas estão saindo porque tá machucado, alguma coisa assim. E aí a gente vai ver, poxa vida, ela não está usando o EPI. Então o que a gente precisa de fazer? Colocar no procedimento quais são os EPIs relacionados àquela atividade. Treinar as pessoas, capacitar as pessoas, fornecer o EPI adequado, né? Checar para ver se as pessoas estão usando luva e tá com furo, tá desgastada, né? Então, aqueles indicadores, eles têm que refletir o propósito da empresa e o propósito daquele procedimento.
ou daquele processo. E esse indicador, ele precisa de ter uma métrica bem importante, né? Ele tem que estar real. Por exemplo, e para eu chegar nessa métrica, nesse indicador, nessa meta, eu preciso de ter um histórico. Avaliar uns 3 meses para depois definir uma meta, né? Porque o que é importante a gente ter uma meta que seja alcançável. Não é aquela meta assim que nunca ninguém vai conseguir alcançar. Senão não faz sentido a gente ter gestão de processos. Não faz sentido a gente ter gestão. Porque aquela meta ninguém vai chegar e não vai dar em nada. Então tem que ser uma meta que realmente dê sentido para as coisas. E aí a gente pode tratar os desvios. Bom, esses desvios a gente pode tratar eles com diversos tipos de ferramentas. A gente pode usar RNC, pode usar para identificar a causa real, a gente pode usar o diagrama de Chicago. O diagrama de Chicago é da espinha de peixe. A gente pode usar as técnicas do 5 porquê para identificação da causa raiz do problema, para atacar justamente aquele problema que está na organização e tratar os desvios, né? Bom, e o agir? O que a gente vai precisar de fazer? O agir, o que a gente precisa de fazer nesse momento? Por exemplo, a gente viu que em todos esses processos, no processo anterior, que o EPI do funcionário, ele não usava o EPI. Então a gente precisa de dar um treinamento para aquele funcionário, de incluir no mapeamento de processos, no procedimento ou na instrução de trabalho, né, o que vocês chamarem, de incluir naquele procedimento de trabalho aquela determinada ferramenta. Ah, Mira, mas ninguém usa o procedimento, então nós vamos usar técnicas melhores para todo mundo identificar, ler e ser treinado, né? Seja por desenhos, diagramas, painel, gestão à vista, né? Sistemas, de formas, né, intuitiva e lúdica, que aquele procedimento ele precisa ser visitado, precisa de ser lido, de ser entendido. Então a gente precisa não só de criar todos esses processos, mas como comunicar esses processos, de forma que aquelas pessoas, as pessoas envolvidas, elas saibam o que elas precisam dentro daquele processo, elas entendem o que a empresa quer com aquela atividade dela, ela entenda qual que é o papel dela ali na empresa. E ela consegue ver isso no procedimento dela de trabalho. Bom, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.